Neste bloco, o tema é formalização. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui Edson José Silva, educador financeiro, pedagogo, tem MBA pela FGV em Finanças Empresariais, empresário na área de educação, sócio do Grupo Empreendedor, consultoria e assessoria contábil e financeira, com 28 anos de experiência nesta área. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa de hoje, Edson. Obrigado, Silvia. Eu falei uma palavra bem grande aí na abertura do nosso programa, falando sobre formalização. Que palavra é essa e o que significa para o meu negócio? Silvia, essa palavra, vamos resumir um pouquinho, e antes de eu resumir ela, eu precisaria dizer para você o seguinte: para eu formalizar algo, eu tenho que voltar a alguns programas anteriores que a gente já fez aqui, planejamento. Então, ou seja, se eu vou formalizar algo, se eu não planejei, eu preciso retroagir, eu preciso voltar no planejamento. Mas vamos supor que eu já planejei. Tá. Eu estou considerando isso porque essa foi a sua pergunta, né? Eu vou formalizar. Por que eu devo formalizar? Aí eu entro num detalhe bastante simples. Você tem uma cédula de identidade que diz lá Silvia Garcia, né? Você passa a existir quando você tem essa identidade. Isso. O seu CNPJ ou a sua formalização é exatamente isso. Se eu não me formalizei, eu não existo. Então, ou seja, tudo o que eu tenho de bônus e ônus, ele depende dessa formalização. Se eu não me formalizo, quais são os bônus que eu tenho? Eu não existo, eu sou um ghost, sou um fantasma. Então, ou seja, eu sou informal, eu sou formal. É óbvio que eu não posso ser hipócrita e dizer que isso não existe, mas você tem alternativas, desde o MEI até uma SA para você se formalizar, e cada caso é um caso. E aí, ou você entra no Google, ou você entra, consulta um contador, que é o especialista na área, que vai te dizer: eu vou montar um MEI, vou montar uma empresa individual, vou montar uma empresa ME, uma EPP, uma SA, ou seja, vai longe. Agora, não é você que vai dizer isso. Você tem um profissional especialista na área. Não, mas eu não quero. Consulta no Google. Tem lá um monte de informação. Tive dúvida. Aí você consulta um profissional. Então, formalizar é a sua identidade. Você existe sem identidade? Então a sua empresa não existe. É do mesmo jeito, simples desse jeito. Simples assim. Mas mesmo assim, a gente ainda vê muita gente trabalhando na informalidade. Eu vou dar um exemplo. Eu quero abrir um negócio, mas eu não sei direito o que é, eu não sei se vai ser na área de alimentação, se vai ser na área de beleza, porque eu trabalho muito nesses dois nichos aí. E aí, nessa dúvida, eu acabo não formalizando o meu negócio, porque eu vou ter que ter uma empresa específica naquele nicho, ou não. Mesmo eu na dúvida, é legal formalizar a minha empresa. Como é que eu faço isso? Essa dúvida sua, ela é recorrente. Então. E todo mundo, quando vai montar um negócio, salvo raríssimas exceções, todo mundo tem essa dúvida. Agora, ela não pode te impedir de formalizar. Então, hoje você tem... Não tenho desculpa, então. Não tem. Tá. Você tem diversas situações de órgãos que podem te dar essa informação, desde o SEBRAE, os sindicatos de classe. Informação hoje é o que a gente mais tem. Então, a informação não informação não é desculpa. Não dá para ficar. Não dá para ficar. Não dá. Aqui no Brasil é fácil formalizar, porque assim, às vezes a gente tem aquela a vozinha falando no ouvido da gente assim, tudo aqui é fácil na hora de abrir, depois para fechar que é o problema, né? É facilitado isso para qualquer tipo de empreendedor? Eu falo qualquer tipo, qualquer tipo de budget, de verba? Sim. É fácil? Sim, é fácil porque, primeira coisa, vamos partir do pressuposto que houve um planejamento. Eu sei mais ou menos, não precisa ser exatamente, se for exatamente, melhor ainda, mas mais ou menos o que eu vou montar. Se é uma empresa pequenininha, monta uma MEI. Você vai no portal do empreendedor, você monta em 5 minutos. Vamos supor que você não entenda dessa área, 15 minutos. Você põe lá as informações e monta uma MEI. É óbvio que você tem uma limitação de faturamento, você tem algumas limitações, mas você passa a existir. E lembra que eu te falei no começo do programa, se você não tem identidade, você não existe. E o seu CNPJ é essa identidade. Pode ser MEI? Pode. O que esse CNPJ me abre, então? Falar assim, mas Edson, tô te colocando sempre na parede, hein, Edson? Sem problema. Mas olha, eu já trabalho informalmente, já tem 2, 3 anos que eu vendo aqui joias, bijuterias, maquiagem. Eu não preciso. O que muda a minha vida? Formalizar. O que melhora para a vida da Silvia, por exemplo? Para a Silvia, vamos pegar o seu exemplo, tá? Você passa a ter acesso a diversas situações financeiras. Por exemplo, eu quero vender para uma empresa grande. Raramente eu vou poder vender pessoa física.
eu preciso ter um CNPJ. Ela vai comprar de uma pessoa jurídica porque ela também tem imposições da contabilidade dela, da tributação dela. Então, ou seja, como MEI ou como informal, eu tenho uma limitação. Como MEI, eu já começo a ter acesso a algumas situações. Conta em banco, acesso a alguns créditos, né? Ou seja, desde o MEI... taxas de créditos mais maleáveis do que pessoa física. Exatamente. No caso desse exemplo do MEI, nós temos hoje no Desenvolve São Paulo, dentro do Sebrae, o Super MEI, que ele te dá até R$20 mil e olhe, presta atenção agora, a juros zero. Como? Juros zero. Não, mas isso não existe. Existe no Sebrae e no Super MEI. Mesmo. Mas eu tenho que ter planejamento, tem que ter CNPJ, tem que ter formalizado. Isso, não consigo Lembra, pular fora disso. Todos os acessos via subsídio, você tem que existir. Lembra que a gente falou no começo? Se você não tem CNPJ, você não existe. Então você não tem acesso a isso. Quais os riscos que essa tal da informalidade, que eu dei de exemplo ali atrás, falando, mas meu negócio está indo bem, não preciso formalizar não, né? Eu sei dos meus custos. Quais os riscos aí, o ônus que esse empreendedor pode resgatar em bem pouco tempo aí de viver na informalidade? Eu não vejo vantagem. Mesmo? Não vejo nenhuma vantagem. Mesmo te falando que eu tô conseguindo tocar meu negócio, então, na verdade não estou conseguindo. Não. Porque, ou poderia estar melhor, né? Isso, onde está a vantagem? Quando eu monto algo, eu quero sempre crescer. Se eu monto uma MEI, ou informalmente, eu já não vou crescer. Porque como é que eu vou crescer? Eu preciso ter acesso a essas situações. Investimento, taxa de juros, banco. Ou seja, vou fazer tudo na minha pessoa física, você vai ter problema com o leão. Não tem vantagem. Não, eu não vejo. Tem que formalizar. Aí você entra num outro nicho aí, falando de formalizar, que você tem acesso a algumas taxas, acesso a alguns bancos. O que me traz na cabeça um papo pertinente, BNDES. Que sigla é essa? Que banco é esse? E o que ele pode mudar na vida de uma empresa que se formalizou? Eu diria que pode mudar algumas coisas e pode ser um divisor de águas. BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Então, ou seja, ele vai te dar todas as linhas subsidiadas hoje no país são via BNDES, né? E aí você me fez, eu tenho acesso, não tenho acesso. Quem é? A Silvia pode ter acesso? Pode. Ou a Silvia é limitada? Não, pode ter. Silvia, pessoa jurídica. Só a Silvia, pessoa jurídica. Olha, já é uma vantagem de ser formalizado. Isso, exatamente. Lembra que eu te falei que só tem vantagens? Você tem algumas situações em que vão te custar algo, mas o bônus quando você tem, lembra, de novo, planejamento, você se preparou e você entrou, fez todas essas situações, aí você tem as vantagens. E aí você pode ter linhas de crédito mais baratas, subsidiadas, médio e longo prazo. Mas aí eu vou falar para você, mas eu tenho já minha conta lá no banco, que a gente conhece já. Pessoa física. Pessoa física, minha gerente é gente boa, ela faz umas taxas legais, para que eu quero o BNDES? São situações diferentes. Aí eu vou entrar num outro ponto muito importante e é uma armadilha assim surreal de você misturar as coisas, né? A Silvia Garcia com a Silvia Limitada. Isso, a Silvia mãe, a Silvia esposa, a Silvia doméstica do lar e a Silvia empreendedora. A Silvia empreendedora precisa ter um CNPJ e tem que ter uma conta onde os recursos que efetivamente aquele CNPJ gerou precisa passar por aquela conta. Para você saber, a Silvia Garcia, pessoa física, ela me gera despesa. A Silvia Garcia ME me gera despesas e receitas que subsidiam a existência da Silvia Garcia, pessoa física. Olha só, e qualquer microempreendedor com a empresa regularizada, planejada, formalizada, tem acesso a esse tipo de banco? Sim. Qualquer dinheiro tem acesso a esse tipo de banco? Eu tenho pouco dinheiro, Edson, R$5 mil. A minha empresa, ela trabalha nesse valor, mas eu estou querendo encorpar, crescer, ganhar mais. Eu posso chegar lá e falar, oi, BNDES, não, na verdade, sim e não. Tá. O que acontece? Até 20 milhões, você tem que usar um agente financeiro, que é os bancos privados, esses 5, 6 bancos que nós temos hoje no mercado. Então, você tem que passar por ele, né? Eu sugeriria a você, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, que é onde você tem esse produto na prateleira disponível. Os bancos privados têm algumas restrições. Num próximo programa eu vou entrar nesse detalhe. Mas você tem acesso sim, desde que você tenha o CNPJ, não tenha restrição financeira, porque existem regras. Porque entenda o seguinte, se eu for pedir dinheiro para você, você vai me fazer algumas perguntas.
que tem que encaixar na minha capacidade de devolver esse dinheiro. O banco não é diferente, se é BNDES, se é Desenvolve São Paulo, que é um dos bancos que faz um trabalho perto do BNDES aqui em São Paulo, entendeu? Então, ou seja, existe crédito, ele está lá, só que ele é um pouco mais elaborado. Então, ou seja, a informação está aí, o crédito está aí, você tem ele acesso. E eu sou a prova disso, que num outro programa também a gente vai falar sobre isso. Qual o maior problema aí que os microempresários, empreendedores enfrentam? Eles não entendem essa linguagem aí que você está tentando traduzir para a gente? Precisa andar com o Edson assim no chaveirinho, no bolso para poder... É mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente se envolve, o micro e pequeno empresário, ele se envolve no dia a dia da empresa dele e fica trabalhando, fazendo muitas coisas, 100 coisas, ele é a pessoa que serve o café, é a pessoa que vende, é a pessoa que faz o financeiro, é a pessoa que às vezes quebrou o carro, ele que vai arrumar. Então, fica parecendo que essa situação de informação e de formação não é tão importante, mas ela é. Você precisa colocar um pedaço do seu dia, de preferência de manhã, a área financeira na minha cabeça, eu sugiro a todas as pessoas que me perguntam isso, tem que ser de manhã, porque durante o dia você faz o ajuste. Não adianta 4 horas da tarde falar, não tenho dinheiro, não tem onde você buscar mais, o banco já fechou. Ou todas as opções já fechou, ou o seu fornecedor já não tem como te pagar. Então, ou seja, tudo tem que ser feito de manhã, na minha cabeça, e eu sugiro isso sempre às pessoas que me perguntam isso, né? Então, ou seja, dá para fazer? Dá. Dá para fazer? Dá. Você deixou algumas palhinhas aí do que a gente pode ter nas próximas discussões. Fala pra gente aí, você falou de bancos aí, os bancos que a gente conhece, o que mais a gente pode ter aí nos próximos programas, só para quem está nos assistindo aí, acompanhar aí, já formular perguntas, de repente até mandar pra gente, né? Isso, eu diria que o programa ele é feito para você, então você mandar pergunta pra gente, ele vai enriquecer o nosso programa, então, ou seja, pergunte o que você quiser, por mais simples que possa parecer. Então não existe perguntas simples, existe sim a simplicidade de você não perguntar, e ela tem um efeito colateral que talvez não seja tão interessante. Então, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre factoring. O que é factoring? O que é isso? Bom, vamos saber depois. Ou seja, cooperativa. O que é cooperativa de crédito? Está aí, disponível para você. Outro braço. Vamos falar sobre BNDES, sobre indexadores. O que isso faz na minha vida? O que muda na minha vida? Por que eu preciso saber dele? Então, eu preciso saber, eu não preciso dominá-lo. Mas eu preciso saber o que é. Ou seja, todos eles são remédios, são pílulas. Se eu tomar 10 deles, eu tenho um efeito. Se eu tomar um só, eu tenho outro efeito. Então, ou seja, esse é o desenho. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Vocês já viram que o Edson voltará aqui com a gente outras vezes e está cheio aí de informação para você que trabalha nessa área, que é empreendedor, que é microempresário, empresário, tem o seu negócio. Edson, muitíssimo obrigado pela sua participação. A porta da casa está aberta. Obrigado mesmo, Gilberto.